De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula. E aí vinha eu falando sobre a função. A gente percebeu ali que a função ela tem certas regras, que ela tem a questão do seu uso, o nome, o local onde no algoritmo ela deve aparecer, se aquela função ela for específica para aquele algoritmo, você coloca ela no início. Se a gente pode criar essa função em um arquivo à parte, ou, por exemplo, eu vou incluir todas as funções que vão estar geradas no meu programa, utilizada em vários outros subprogramas dentro do meu arquivo maior, eu posso criar só um arquivo com todas as funções? Deve fazer. A gente vai perceber que no futuro a gente vai ter um arquivo que é só o arquivo de funções, que é a nossa biblioteca. É uma boa prática fazer isso. Mas se eu quiser utilizar uma função única em um só arquivo, ela não vai poder ser chamada pelos outros arquivos. Os outros arquivos ali que está no nosso programa não vai chamar, porque para endereçar ele vai estar endereçado a nossa biblioteca. Então tudo isso a gente tem que entender com o tempo qual seria o melhor uso, o melhor modo de se chamar uma função, quando devemos utilizá-la somente local, quando devemos deixá-la do modo global para que todos os outros arquivos vejam. E aí muitos já devem estar começando a pensar o seguinte: se eu criando o meu arquivo, em um só algoritmo, estou criando o meu programa em um só arquivo, eu já fico meio confuso. Imagine quando eu estiver criando aquela biblioteca lá, aquela calculadora, que ela está dividida em 5 arquivos. Se só com um eu já estava me confundindo, agora com 5 eu não vou conseguir gerenciar isso. É por isso que dentro da documentação da criação de softwares, a gente vê não somente, vocês lembram dos fluxogramas, que mostra o fluxo, o caminho de dados dentro de um programa? A gente também temos vários diagramas. Os tais diagramas é a descrição de como cada um dos pequenos arquivos, ou seja, nessa nossa calculadora, os 5 arquivos, qual é a função de cada um deles, qual é a ação, para que serve cada um deles. Então eu teria dito algo como, o arquivo soma.c, ele serve para somar tais itens. O arquivo chamado principal, ele é o nosso índice. Então tem lá essa seleção até rascunhado mesmo com desenho. Então tudo isso é explicado dentro da documentação. Não se preocupem não que mais de vocês se habituar a utilizar esse formato. Mas é bem tranquilo, bem fácil, principalmente em sistemas, em programas que são menores como esse que a gente já está fazendo. Bora continuar aqui no nosso slide, nosso tema. E aí a gente vinha falando aqui que não podemos nomear de qualquer forma a nossa função. Tá ali, embaixo no exemplo, tem ali função, uma função criada. Por que ela é função, Hildo? Porque ela tem o parênteses na frente, é um nome com parênteses. Você reconhece já por isso. Tem ali int, ela é do tipo inteiro. Int 3 é a função chamada de 3, tem os parênteses na frente dela, ela não está recebendo nenhum parâmetro ali, ou pelo menos não está declarado o parâmetro que ela está recebendo. O que ela faz? Internamente, depois das chaves, ela tem um return 3. Tá ali. E o que essa função faz se eu chamar ela? Se eu chamar 3, se eu chamar a função 3 dentro do meu programa, ela vai ser executada e vai retornar o número 3. Então quer dizer que toda vez que eu chamar a função 3, ela retorna o valor 3? É o que essa função está fazendo, ela está retornando esse valor 3. Então o valor de retorno, a gente já entendendo já que return 3 é o valor de retorno, ele vai retornar o que tiver ali descrito. Frequentemente, uma função faz algum tipo de processamento ou cálculo e precisa retornar o resultado desse procedimento. Em C, isso se chama valor de retorno e pode ser feito com a instrução return. Também é utilizada lá no Java, tá, gente? Se vocês partirem daqui de C, vocês forem ir para o Java, é desse modo também. Para poder retornar um valor, precisamos especificar o tipo. A gente tem que dizer se ele é char, int, float, double, todos os vários tipos, depende do tipo que ele será. Para efetivamente retornar um valor, usamos a instrução return, seguida do valor de retorno, que pode ou não vir entre parênteses. Tá? Não é obrigatório, pode ser que vocês encontrem algo como isso. Está lá, return,
abre e fecha o parênteses internamente o valor que eu quero que retorne. Normalmente a gente encontra ele por inteiro ali sem o parênteses para proteger. Outra coisa, se eu for retornar, a gente vai perceber que no futuro, essa questão do parênteses é justamente para o tipo que eu estou passando. Normalmente, se eu vou retornar um valor diferente de um inteiro, é um caractere, é algo diferente, aí a gente deve proteger ele com os parênteses. Mas deixa isso aí para o futuro, por enquanto vamos continuar trabalhando só com os inteiros. O tipo de retorno, além dos tipos normais de variáveis, os que a gente já conhece, pode ser o tipo especial, que é o void, que na verdade significa que não há valor de retorno. Um procedimento é uma função que não retorna nada. Tá? Um procedimento... peraí, de vez em quando você fala que vamos criar procedimento, vamos criar função. A função, ela obrigatoriamente, ela retorna algum valor. Obrigatoriamente ela vai retornar. E uma função que está lá os parênteses, bonitinho, mas ela não retorna nada. Ela não retorna nada, então ela vai ser ela deve ser nomeada com um tipo especial, o tipo void, porque o void significa que não há valor de retorno. Então quando eu chamo uma função, eu colocasse ali void 3, chamei void 3, então eu estou dizendo que ela não é obrigada a retornar nada. Ela pode executar o que está ali, mas ela não é obrigada a retornar nada. Como, por exemplo, se eu colocar ali void no lugar do int, void 3, e internamente eu colocar algo como print, chama a função printf ali, e coloca uma frase para aparecer, meu nome é Rildo, isso vai ser escrito na tela. Vai ser escrito esse valor na tela. Meu nome é Rildo vai estar na tela. Mas qual vai ser o valor que ela vai retornar para o programa que a chamou? Entendam isso, ó, tem um programa principal aqui, ó, vou chamar ele de P, é o meu principal, meu algoritmo principal. E eu tenho aqui um outro arquivo que são das minhas funções. Eu, no programa principal, chamei essa minha função. Se ela for essa função int3 bem aí, quanto que ela vai retornar para o programa? Vai retornar o valor 3. Beleza? Mas, se por acaso, ao invés de int, eu colocar void aí, e mandar que ela imprima algo como printf, meu nome é Rildo, vai ser mostrado na tela. Meu nome é Rildo, mas eu pergunto, quanto que ela vai retornar? Não vai retornar nada. Por quê? Porque ela é void. Ela necessariamente é void. Então, nesse caso, ela não precisa retornar nada para o programa. O programa chama e ele não quer nem saber o que aconteceu. Apareceu na tela, mas ele continua a vida dele. E se eu colocasse, no caso bem ali, esse mesmo int3 e mandasse printar em tela? Eu mandei printar em tela, além de retornar ali, além daquele retorno, mas eu ao invés disso mandasse só para printar em tela. A função ia dar erro. Por que ia dar erro? Porque eu não estar retornando nada. Se a função não é void e ela não retornar alguma coisa, o programa vê isso como falha lógica e dá erro. Então, se você não quer retornar nada, eu quero só que seja mostrado algo em tela, uma mensagem em tela, que aconteça alguma coisa só na tela, para a pessoa visualizar. Só isso é void. Não, eu quero que retorne alguma coisa para mim. Então você coloca um outro valor diferente de void. Toda função em C precisa retornar algum valor, gente, para o compilador. A exceção de alguma função declarada para retornar é o nosso void, como falado. Ó. Então você vai lá, tipo dessa função, void, nome da função e o meu parênteses. Desse jeito aqui, nas minhas chaves ali, eu posso colocar o comando que quiser ou posso dizer ali não posso deixar desse jeitinho, sem nada. Chamei a função, essa função 1, que é do tipo void. O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, porque não tem nenhum comando ali dentro das chaves. Mas dá erro? Não dá erro. Não dá erro de jeito nenhum. E se eu tivesse colocado ali int, função 1, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves, sem ter nenhum return ali? Dá erro. Por quê? Porque apesar de não ter nenhum comando, ela não está retornando nada. E por ser uma função do tipo int, ela me obriga, ela diz, ei, eu quero um retorno aí, cara. Você tem que me dar uma resposta. Então, por isso, ela obriga a ter esse retorno ali no final.
Se não houver o retorno, ou o programa pode até não funcionar, ou no mínimo, o Code Blocks vai mostrar lá embaixo, no console dele, vai mostrar que existe uma falha lógica que deve ser consertada, deve ser corrigida ali com letrinhas azuis. A função principal de qualquer programa main sempre retorna um valor do tipo inteiro. Portanto, você deve declarar como segue. Aqui está a nossa função inicial do nosso programa. Se você não colocar o main ali, antes do main, a função que abre nosso programa, se você não colocar o int, o que acontece? Ele automaticamente sabe que a função main ela é do tipo inteiro. E é por isso que normalmente dentro do programa a gente coloca o return lá embaixo. A última coisa que a gente coloca é o return. Se no caso da função main você não colocar o int, o compilador automaticamente retorna o valor int. Como toda função deve retornar algum valor ao compilador, você então deve colocar ao final do bloco de comandos pretendido o comando return, seguido de o que você quer que seja retornado. Por exemplo, suponhamos que eu declare uma função para calcular o quadrado de um número. Então, deveria ser desse modo. Lá no finalzinho, eu quero que seja o quadrado, então eu vou retornar lá no final o none versus none, que é justamente o número que eu vou receber ali. Eu quero o quadrado desse número. Por muitas vezes a gente coloca até return 0, return 1, vocês vão encontrar aí diversos programas que a última linha dele tem lá um return 0, ou seja, é pelo menos para retornar algum valor, retornar ali que está passando alguma coisa. É até por esse motivo que por muitas vezes esse valor de retorno 0 ou 1, ele serve para a seguinte forma. Você sabe que o 0 quer dizer que está desligado, que deu falha, e o 1 seria algo positivo, ligado. Então a última linha do meu programa, sendo um return 0 ou um return 1, eu estaria dizendo que eu, processador, consegui chegar até a última linha do programa e retorna isso. Então ela serve até mesmo como uma análise de erro. Se o meu programa não me devolve, não me retorna nada, eu não cheguei à última linha que tem um return. Então ele serve como um tratamento de falhas, um tratamento de erros. Agora colocando a função dentro de um main. Bora ver a gente colocando essa função, esse quadrado dentro de um main. Vou dividir aqui de novo. Vou passar aqui o tracejado onde está a minha função. No último, deixa eu voltar aqui. No último eu tinha somente ali a minha função declarada, ou seja, ia me retornar, a pessoa pede, o programa pede para a pessoa digitar um número, esse número cai ali e ele retorna o quadrado. Mas eu levando isso na forma de uma função, para o trecho da minha função, eu coloco essa questão lá no começo do meu programa, lá no início, abaixo da minha biblioteca, e aí eu chamo ali a partir da linha 10, vocês estão vendo? Eu estou chamando a função main, que está iniciando o programa. Ou seja, como o computador vai fazer, o nosso processador faz? Ele entra, lê a linha 1, percebe que a linha 2 é também algo próximo à biblioteca, passa direto, ele não está precisando, vai para a linha 10, abre a execução dos programas, vem na linha 12, começando uma variável, a variável resultado. Linha 13, essa variável aí, resultado, vai receber uma função, aí tem ali, função underline quadrado. Aí ele peraí, essa função está declarada onde no nosso programa? Aí ele retorna e procura dentro das bibliotecas. Gente, é o mesmo passo quando aparece o printf. Você digita ali printf, ele também para ali, peraí, o que é isso aqui? Aí ele vai lá no topo e olha nas bibliotecas para ver se encontra. E a stdio tem ela dentro, então ele encontra ali. No nosso caso agora, nesse exemplo, ele encontrou a função quadrado lá na linha 2. Aí ele lê, percebe que ela é do tipo inteiro, então ela vai ser obrigada a retornar alguma coisa, porque ela não é void. E aí, vê se tem parâmetros, não tem parâmetro nenhum. Ou seja, o programa principal não me passou nada, ele só me chamou para me executar. E aí ele entra dentro das chaves e encontra o quê? Uma variável está sendo criada, uma variável de nome num. Essa variável sendo criada aí, ela pode ser utilizada em outros lugares? Não, ela só vai ser usada aí, ela é local.
Só dentro dessa função, só nesse momento que ela vai ser executada. Depois disso, ela é deletada da memória RAM. Chegou a linha 5, ele diz, informe o número desejado, mostrando em tela, através do print. O scanf recolhe esse número que a pessoa digitou, cai dentro dessa variável local ali, a num, e aí chegou a hora de retornar para o programa principal, já que ela não é do tipo void. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar num versus num. Então, se a pessoa digitou, no caso ali, o número 10, ele vai retornar 10 multiplicado por 10. Ele vai retornar o 100. E aí, quando ali na linha 13, lá na linha 13, eu chamei a função quadrado, ele está jogando dentro de resultado, da variável resultado, o valor 100. Por isso que na linha 14, onde é chamado o printf, mostrando ali o quadrado, o número digitado foi, e eu chamei a variável resultado, ele mostra o que tem dentro do resultado. Vai ter o número 100, porque foi o que foi gerado, o que foi retornado lá da minha função no começo. E aí, para encerrar o programa, tem na linha 15 um return 0. Por que esse 0 bem aí? Porque a função main, ela é do tipo int, e ela está pedindo um retorno. A função main, ela é obrigatória a ser do tipo int? Não, se você não declarar que ela é do tipo int, ou, no caso, é claro, se você colocar que é do tipo int, ela será int. Mas eu posso colocar um tipo diferente. Vocês já devem ter visto a função main sendo chamada como void. Ou seja, não precisa retornar um void main. E aí, por ser um void, na última linha desse programa, eu não tenho a obrigação de chamar um return passando algum parâmetro, passando um 0, passando um 1, passando algum valor. Repare que a função principal, a main, chamará a função para o cálculo do quadrado do número. No caso, a gente chamou lá no começo. Esta, por sua vez, se encarrega de solicitar o número, calcular o procedimento desejado e retornar à função main o resultado do seu processamento através da linha 7, um return none multiplicado por none. Esse resultado é passado à variável e que é exibido em tela. Repare também que ao final da função main foi colocado o return 0, e isso serve para informar ao compilador que ocorreu tudo certo com a função main. Então é só um tratamento de falha, um tratamento de erro. Eu cheguei à última linha do meu programa. Se main retornasse um outro valor diferente de 0, haveria um problema com a sua execução, que seria informado ao compilador. Então, nesse caso aqui, a gente, por boa prática, a gente coloca sempre na última linha do nosso programa esse retorno, retornando o valor dessa função, que ele servirá como parte do nosso tratamento, o tratamento sobre que o nosso programa chegou à última linha, ele conseguiu executar todas as linhas do meu código. Bora ver um pouco mais sobre esse tipo void. Esse tipo void, ele é o quê? Ele é o 0? Ele tem o valor 0? O que tem nele? Vamos ver o único tipo da linguagem C que ainda não foi detalhado, mesmo especificado. Mas na linguagem, no C#, ele é mais bem detalhado, ele é mais bem utilizado. Em inglês, void quer dizer vazio. E isto mesmo que o void ele é o vazio. Ele nos permite fazer funções que não retornam nada. Via de prática, ele não tem um nada dentro dele, e é por esse motivo você não precisa esperar nada como retorno, ele já é o nada. Em funções que não têm parâmetros, nesse caso. Podemos agora escrever o protótipo de uma função que não retorna nada, ou seja, eu coloco no começo o void, e aí declaro desse modo. A gente vai ver futuramente, principalmente em linguagens como JavaScript, que a gente vai mexer também com JavaScript aqui dentro desse nosso curso, em uma disciplina para linguagem para web, a gente vai entender, a gente vai utilizar muito esse void. Por quê? Porque existe a criação, você pode criar até mesmo uma variável do tipo void. Ela já começa ali com nada, porque o nada é diferente do 0. Por quê? Se a gente for ver, eu posso somar, eu posso fazer uma soma do nada com 1, dá erro se eu fizer esse tipo de soma. Agora eu posso somar o 0 com 1, aí sim vai dar o 1 no final. Porque ele aceita que o 0, apesar dele demonstrar a inexistência de um valor ali, mas ele é justamente a demonstração que está faltando ali, não tem nada. É como se eu olhasse ali, não tem nada naquele momento ali. Mas não é o vazio. O vazio é total inexistência.
É bem próximo, mas parece até mesmo um conceito filosófico de se dizer, mas ele é bem usual, principalmente em algumas linguagens que a gente vê, como o Java, o JavaScript. Então, nessa função, nós temos o retorno. A gente não necessita de um return, e nesse caso, não é preciso. A gente coloca aqui, ó, os parâmetros. Podemos também fazer funções que não têm parâmetros. Eu posso chamar a minha função, tá lá, chamei ela, ó, dei o tipo dela, o nome dela. E internamente no parâmetro eu coloco void. Isso quer dizer o quê? Quando eu coloco uma função, vou colocar uma função aqui qualquer aqui, vou colocar a função F1 e coloco aqui sem nada, função F1. Qual o parâmetro que ela está passando? Ela não está passando parâmetro nenhum. Ela não está passando nada ali. Mas ela não está vazia. Não é necessariamente dizer que ela está passando nada. Ela está passando ali que ela não está passando um valor. Mas ela não está dizendo que não possa existir nada ali. É diferente. Eu passar desse modo aí é só eu demonstrando que eu não estou passando um valor. Tá? É bem próximo ali, mas é só definir da seguinte forma. Chamei o void, é o vazio, é a inexistência. Não chamei, deixei vazio desse modo aí, não é necessariamente o vazio. Ali poderá ter o valor zero. Tanto que, se a gente chamar uma variável, se eu chamei uma variável e nessa variável ela estiver do tipo void, lá no JavaScript, e eu tentar demonstrar o que tem dentro dela, ela vai dizer algo como não definido, ela poderá dizer void, ou seja, vazio, ou não identificado. Ela não consegue demonstrar. Já quando eu coloco uma variável sem nada, tipo eu criei uma variável int e não passei nada internamente dentro dela, alguns sistemas, tipo lá em JavaScript, ele aceita que ela foi iniciada automaticamente com zero. Aqui diferente, uma variável que é iniciada com void, ela não é declarada com zero. Vamos ver um exemplo aqui utilizando o void. Eu tenho ali, embora que a gente está trabalhando com funções, então vou deixar aqui separada a minha função, tá ali, ó. Recortei ela. Biblioteca stdio lá no começo. A minha função criada ali, eu vou deixar ela quietinha ali, depois que eu vou ler ela conforme o programa. Vamos agir como se eu fosse o processador. Cheguei na linha 8, vem a minha função main, do tipo int, e essa daí vai esperar um retorno. Ela está esperando um retorno ali dentro dela. Ela está esperando receber alguma coisa. Por isso que lá na linha 13 tem o zero. Ela vai retornar pelo menos aquele zero. Cheguei na linha 10 e chamei mensagem, abre e fecha parênteses, ou seja, estou chamando a função. Eu, processador, subo até as minhas bibliotecas lá no começo, não encontrei isso dentro da stdio, parto para a linha 2 e achei ela, ó, void mensagem, é a que chamou lá embaixo, é essa mesmo. Só que ela está especificada do tipo, ó, parâmetro vazio. Ela já vem com um parâmetro vazio, ou seja, não é obrigado o meu programa principal passar um valor para ela. Não está sendo obrigado quanto a isso. Ali não foi passado nada para ela. E aí o que vai ser apresentado? Ela vai entrar no comando dela, né, nas linhas de comando, e vai ter ali um printf mostrando, olá, eu estou vivo. Aí mostrou em tela, eu estou vivo. Eu volto para o meu programa principal, linha 11, e ali tem, diga de novo, um printf. Aí mostrou em tela. E aí chamei novamente a minha função, a mensagem. Eu retorno lá para aquela função mensagem, e aí vai mostrar de novo, olá, eu estou vivo. Então, nesse caso aí, a gente tem que entender o seguinte. Se aquela função que foi chamada, ela tivesse um valor que fosse alterado na primeira chamada, se eu chamasse ela de novo, ela poderia continuar com aquele valor interno. Se na primeira chamada de uma função, ela somou 2 mais 2 e ficou lá nela, quando eu chamar ela de novo, ela vai ter já esse valor ali armazenado. Já no caso do void aqui, eu não estou repassando, ou seja, é como se eu tivesse zerado ela, esvaziou ela novamente. Se quisermos que a função retorne algo, devemos usar a declaração return. Se não quisermos, basta declarar a função como tendo tipo de retorno void. Devemos lembrar agora que a função main é uma função e como tal devemos tratá-la. O compilador acha que a função main deve retornar um inteiro. Naturalmente a função main ela já vem do tipo inteiro.
Isso pode ser interessante se quisermos que o sistema operacional receba um valor de retorno da função main, principalmente se a gente for fazer tratamento. Então, nesse ponto aqui, normalmente a gente coloca que o retorno, o valor de retorno, o programa vai receber um valor de retorno, se eu quiser que ele receba um valor que seja diferente de zero. Tá? Se for receber um valor, se ele for receber zero, se eu coloco lá embaixo, return zero, e eu digo no tratamento de falhas do meu programa, que se o meu programa retornou o valor zero, tá perfeito. Se ele retornar um valor diferente de zero, significa que existe um término anormal, tá errado. Eu espero no mínimo o zero, eu quero o zero. Se vier qualquer coisa diferente de zero, é anormal, é falha. Se não estivermos interessados nesse tipo de coisa, basta declarar a função main como retornando void, ou seja, se eu não estou nem aí se vai dar erro, se eu não estou nem aí, não quero perceber isso, eu só vou lá no começo, ó, chamo meu main, digo que ela vai ser tipo void, ou seja, necessariamente ela não precisa retornar ali um valor. Na primeira linha que a gente está vendo ali, tem main, parâmetro dela, zerado, ou melhor, vazio, o void, mas ela está retornando zero. Por quê? Porque o main é do tipo int. Já a gente percebe lá, se eu declarar que a função main vai ser vazia também, eu não preciso nem de retornar nada. Ou seja, não preciso fazer tratamento de possíveis erros, falhas aí no nosso programa. Vou falar um pouco mais sobre os parâmetros. Como já foi dito, um parâmetro é um valor que é fornecido à função quando ela é chamada. É comum também chamar os parâmetros de argumentos, embora argumento esteja associado ao valor de um parâmetro. Os parâmetros de uma função podem ser acessados da mesma maneira que variáveis locais. Eles, na verdade, funcionam exatamente como as variáveis locais. E modificar um argumento não modifica o valor original do contexto da chamada de função, pois, ao dar um argumento numa chamada de função, ele é copiado como uma variável local da função. A única maneira de modificar o valor de um parâmetro é usar ponteiros, que a gente vai falar lá na frente ainda. A gente vai ter uma aula futura para a gente falar sobre esses tais ponteiros. Por enquanto, vamos só aceitar que a gente repassa os valores para os parâmetros e eles estão ali a funcionar. Mas futuramente a gente vai poder fazer essas alterações através de ponteiros. Isso envolve a questão da localização, do endereço da memória dentro do nosso computador. Então a gente vai ter que entender isso mais adiante. Por enquanto vamos ficar na base ali, só entendendo o que é o tal do parâmetro. Então, para declarar a presença de parâmetros, usamos uma lista de parâmetros entre parênteses, como há parâmetros separados por vírgula. Cada declaração de parâmetro é feita de maneira semelhante à declaração de variáveis. A forma geral é tipo e nome. Então, aqui no caso, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma função int, que ela vai estar escrito, o trecho dela está escrito em algum lugar aí, lá no começo no primeiro bloco do nosso programa, do nosso algoritmo. Aqui é só a chamativa dela, eu estou chamando ela. Então, eu chamei ela, int função, e internamente os parâmetros que eu estou passando 2. E os dois parâmetros que eu estou passando são do tipo int, e é ali a e a b, são os parâmetros a e b. No corpo dessa minha função, no corpo escrito dessa minha função, ela já vai estar esperando que internamente ela vai receber esses dois valores aí, que vão estar ali nomeados como a e b. Da mesma forma ali, eu tenho outros ali, eu tenho do tipo float, a função é do tipo float, mas os parâmetros, vocês percebem que tem um parâmetro do tipo float e um do tipo int, porque os parâmetros não necessariamente eles têm a ver com o tipo da função. O tipo da função seria o retorno dela, o valor que ela quer retornar. Mas ali, dentro dos parâmetros, eu posso variar, eu posso modificar isso. Vocês estão vendo ali que tem um tipo int, mas quando for retornar, quando eu tiver um retorno da minha função, ela vai retornar um float. Isso quer dizer que se internamente, dentro dessa minha função, houver soma, houver multiplicação com esses dois parâmetros aí, e resultar em um tipo int, digamos que tenha resultado no número 3. Como a função ela é do tipo float, ela vai retornar 3,0, porque ela é do tipo float. Mas, internamente, eu pude utilizar o int.
Para especificar que a função não usa nenhum parâmetro, a lista de parâmetros deve conter apenas a palavra-chave void. No entanto, ela é frequentemente omitida nesses casos. Portanto, você poderia escrever qualquer uma dessas duas linhas. E aí quer dizer, então, peraí, então se eu colocar um parâmetro com um void, eu estou dizendo que eu estou omitindo os valores. Se eu colocar somente o abre e fecha parênteses, eu também estou omitindo os valores. Tá? Eu estou omitindo. Vamos aceitar que os dois tenham valores iguais aí, que a gente sabe que o vazio e a não existência ali, o não repassar dados, não é a mesma coisa. Mas vamos aceitar que o efeito final vai ser igual. Futuramente, isso é bem futuramente, quando vocês estiverem bem habilidosos, vocês vão perceber que essa chamativa aí não é a mesma coisa na passagem de dados para um programa. Tá? O interessante é, se você não quer que seja passado valor algum, se eu quero que dentro dessa função seja dito só em tela, bom dia, eu deveria escrever ali a void, o parâmetro do tipo void. Então é melhor você definir esse valor ali. Mas isso vamos deixar bem lá na frente, quando vocês já tiverem habilidosos aí, já criando até aplicativos, jogos, aí a gente volta para esse dado bem para esse momento. Por enquanto, vamos aceitar que as duas são iguais. Então, nesse caso aqui, note que os nomes dos parâmetros são usados apenas na própria função para distinguir os argumentos. Eles não têm nenhuma relação com as variáveis usadas para dentro do texto da função. Então, quando eu tenho ali, vamos olhar naquela parte ali na direita, tem ali int função e ela está passando o int A e o int B. Quer dizer que lá dentro do texto, dentro do código da função, é obrigatório eu utilizar uma variável chamada A e uma variável B? Não, não é obrigatório. Normalmente a gente utiliza o mesmo nome para não confundir, mas não é obrigatório. Ali é só dizendo o que está sendo repassado. Vou dar um exemplo aqui da utilização com esses parâmetros. Eu tenho, vamos separar aqui, do jeito que eu venho fazendo para vocês, separar a nossa função. Comecei ali esse nosso algoritmo. Nesse algoritmo ali, o que ele vai fazer? Eu deixei ali comentado. Escreva uma função que, dado um número real, passado como parâmetro, retorne a parte inteira e a parte fracionária deste número. Então, eu quero justamente que retorne as duas partes, quem é a parte inteira e quem é a parte fracionária. Faça essa separação entre os dois. Bora ver como é que isso foi feito. O nosso programa começa ali, linha 3, duas bibliotecas, a stdio, stdlib. Ele tem a função, não é usada nesse momento, salta dessa função, parte para a linha 11. Na linha 11 ele começa o programa, vem o main. Dentro desse programa tem uma variável do tipo float num e uma do tipo frac. Eu coloquei frac, também float, tipo float, a frac. E aí vem uma outra variável criada do tipo inteira, tá? Um int, e aí acabei dando esse nome inteira, ficou meio estranho, né, gente? Poderia ter sido um nome diferente, mas foi uma variável do tipo inteiro chamada inteira. Linha 15, eu peço para aparecer em tela, digite um número real fracionário. A pessoa vai digitar esse número, tipo foi digitado ali 5.6, esse 5.6 vai cair dentro de none, e aí vai ficar armazenado dentro dessa variável none, que é do tipo float. Está armazenado ali dentro de none o 5.6. Linha 18, eu chamei uma função. Vocês estão percebendo que é uma função? Está ali, separa, abre parênteses, e dentro tem as passagens de alguns parâmetros, e fecha parênteses. Então tem ali o none, tem o inteira e tem o frac. Está sendo passado esses três parâmetros. Vamos ver a regra, gente. O que está sendo repassado? None foi o número que eu digitei. O inteira, o que tem nela? O inteira não tem nada nela por enquanto. Não tem nada. Por enquanto ela só foi criada. O frac, o que tem nela? Não tem nada por enquanto. Só está sendo repassado para a minha função. Bora ver lá na minha função o que vai ser cada um desses. Aí eu subo, vou lá para a linha 6 na minha função e dou uma olhada o que tem dentro dela. Ela é do tipo void, então ela não precisa retornar nada. E ela tem esperando o recebimento de alguns valores. O primeiro dele é do tipo float, correto? Está lá embaixo o none passando, eu estou recebendo lá no em cima o none também. Uma int x, está lá int x, espera aí, int x é a inteira,
o que está sendo repassado lá na inteira vai passar aqui no final, vai repassar aqui no final, dentro da nossa função, no lugar de x. E no lugar de y vai receber o que tiver lá na frac. Dentro dessa minha função, o que vai acontecer? X vai receber o quê? O x vai receber o que tem dentro de nan, mas só a parte inteira de nan. Dentro de nan tem o quê? Tem o 5.6. Eu recebo só o 5 ali, que vai partir dentro do x. E o y vai receber o quê? Vai receber nan. O que está dentro de nan? 5.6, ou seja, menos o x. Eu vou retirar essa parte inteira, ou seja, 5.6 menos o 5. Ele vai receber só o 0,6. Desse jeito eu separei. O x está com 5 e o y está com o 0,6. Eu tenho esses valores. E agora, como é que ele vai retornar? Não tem um return. Nem é necessário. Por quê? Porque o x, quem é o x ali, gente? O x não é a inteira? Ele não está na posição do parâmetro da inteira. O y não está no parâmetro ali, no local do parâmetro do frac. Então, automaticamente, quando a função separa, ela retorna ali, ela está passando esses valores ali, calculado aqueles valores. E aí, por isso que quando eu retorno no meu programa principal, na linha 20, ele vai mostrar, digitado foi o número, aí a pessoa mostra ali o que está dentro de num, que é o 5.6, linha 21, a parte inteira. Qual é a parte inteira? É o que está dentro de inteira. O que está dentro de inteira? É o parâmetro, segundo parâmetro. Quem é o segundo parâmetro? É o x. Quem foi o x? O x não foi, justamente na linha 7, recebido só a parte inteira do nan? Então, em inteira tem o quê? Tem somente o 5. E a segunda parte ali, a parte fracionária, é o que está dentro de frac. O que tem dentro de frac? É o que está dentro do parâmetro, terceiro parâmetro. O que é o terceiro parâmetro? É o que está em y. O que está dentro de y? O y é o que recebeu o nan menos o x, ou seja, só a parte fracionária, o 0,6. Pessoal, pode parecer que esse vai e volta, toda essa escrita, seja difícil, mas isso aqui tudo depende da prática de vocês. Um programa desse daqui, vocês olharem, é fácil de entender, mas para fazê-lo, eu pensar nele, vai ser meio mais difícil. Tudo depende de prática. Desde o programa mais simples até o programa mais complexo, você tem que praticar. A gente não vai começar esse programa bem aqui, que a gente está vendo que ele tem uma função, tem uma certa dificuldade, mas a gente não vai começar o primeiro dia de aula, vai ter um desse. Não, o primeiro dia de aula nosso foi o quê? Foi um Hello World. Foi um Olá Mundo. Então a gente começa praticando de pouco em pouco até chegar em altos níveis. É como eu vou falar agora para vocês. O próximo exemplo agora a gente vai ver como criar um jogo. Não dá. Como criar um sistema operacional? Não dá. Você tem que ir passo a passo e aumentando o nível aí de dificuldade. Mas isso depende de você praticar. Se você não praticar, não vai adiante. Tá? Então pratique, tente fazer isso aí. Hilda, eu não consegui fazer ele sozinho, não. Chega na tua casa, chega na frente do computadorzinho, chega no seu smartphone e se desafia. Eu quero que escreva um programa que nele receba um número real, um número que tenha fração, e que ele separe essas duas partes. Você consegue fazer isso? Consegui. Após conseguir fazer isso sem o uso da função, você consegue fazer isso agora dividindo através de função? Então vá se experimentando, vai se desafiando. Tu vai gastar eu passei 2 horas da minha vida só para fazer esse programa aí, professor. Demorou um maior tempo. Próxima vez que você tentar fazer, não vai levar mais 2 horas. Vai ser mais rápido. E assim por diante. É na tentativa e erro. A gente tem que praticar. Chamadas de funções. Para executar uma função, fazemos uma chamada de função, que é uma instrução composta pelo nome da função, seguida pela lista de argumentos. Vai chamar uma função, o que eu faço? Chamo o nome dela, e se por acaso eu estou repassando argumentos, tipo vocês viram ali que eu estava passando os valores que o meu programa estava recebendo, já tinha as variáveis, e eu queria que esses valores retornassem para aquelas variáveis. Então, eu saí colocando no argumento as minhas variáveis. Eu quero que a minha variável criada aqui, ela passe por um tratamento dentro dessa função.
pois passe ela como essa variável como um argumento dentro desse parâmetro, um parâmetro dentro dessa função. Repasse desse jeito. Então a gente sempre chama de, eu chamei só a função que me dá bom dia. Então eu não precisei passar os parâmetros. Deixei ela vazia. E assim vai mostrar só em tela, só o bom dia. Os argumentos podem ser qualquer tipo de expressão. Pode ser variáveis, valores constantes, expressões matemáticas ou até mesmo outra chamada de função. Ó, que loucura, gente. Para o futuro, vocês vão perceber que dentro de parâmetros eu posso passar outras funções. Eu posso chamar uma função dentro de uma função. Mas vamos de leve, vamos começar a aprender primeiro o uso de uma função e aí a gente vai experimentando e aumentando nossos poderes aqui. De pouco a pouco a gente vai aumentando nosso nível. Lembre que você deve sempre dar o mesmo número de argumentos que a função pede. Além disso, embora algumas conversões de tipo sejam feitas automaticamente pelo compilador, você deve atender os tipos de argumento. Então, se você está passando para a tua função um número inteiro, tenha certeza que do outro lado a função está esperando um número inteiro. Então, passe algo equivalente. Aí eu não posso fazer com que a minha função receba um caractere se ela está esperando um inteiro. Então, passe o argumento da mesma forma. Outra coisa, se você for repassar dois valores, tenha certeza que do outro lado a função está esperando dois valores. Lá em banco de dados a gente vai ver isso muitas vezes, gente. Muitas vezes. Você quer recolher, quer fazer uma leitura, quer inserir dados dentro de uma base de dados e aquela tabela tem 3 espaços, eu vou passar só 2 e o outro ela aceita vazio. Não, você tem que dizer que esse último é vazio. Não tem esse negócio de ele vai entender, ele não entende, gente. Vamos lembrar da seguinte coisa, computador é um bichinho burro, ele precisa tudo explicado. Tem 3 espaços, eu passei 2, ele enche 2 e deixa o outro vazio. Não, você não falou que era para ele fazer isso, tem que definir desse jeito. A passagem da minha função, eu estou passando 3 valores, mas tem só 2 lá para ser preenchido. Ele poderia criar um novo espaço de memória e guardar esse terceiro item. Poderia, mas ele não vai fazer. Ele só faz aquilo que você manda. Por esse motivo que você tem que definir. A função espera um parâmetro? Passe 1. 2? Passe 2. Passe exatamente a mesma quantidade. Tem muito erro mesmo em programa que vem por causa disso. Note que o valor dos argumentos é copiado para a função, de maneira que as variáveis originais ficam inalteradas, mesmo que na função tentemos alterá-las. A isso chamamos passagem de argumentos por valor, ao contrário de que por referência. Veremos como modificar as variáveis originais na seção lá de ponteiros. Aí a gente pode entender lá em ponteiros como modificar a variável original. Então, primeiro vamos entender isso aqui, mas lá em ponteiro a gente vai entender isso melhor. A própria chamada da função também é uma expressão cujo valor é o valor do retorno da função, bastando colocá-la no lado direito de um sinal de igual para guardar o valor numa variável. Por exemplo, se a função quadrado retorna o quadrado de um número inteiro, podemos fazer assim para calcular o quadrado de 11 na variável x. Ou seja, vamos imaginar que lá dentro da função, do texto da nossa função quadrado, lá tenha justamente o valor que vai ser recebido multiplicado por ele mesmo. Então, quando eu chamei quadrado e passo o parâmetro 11, ele recebe do outro lado 11 e ele está esperando que 11 multiplicado por 11, ou seja, é o quadrado desse número. O que você colocar ali naquele local ali, ele vai ser passado e multiplicado por ele. Resultado, o x, a nossa variável x, sempre receberá o quadrado do número que você colocar ali. Então eu posso não colocar o 11 fixo ali, eu posso colocar uma variável. E essa variável vai ter um valor que a pessoa digitou. Isso, ó, perfeito. A pessoa digita um valor, cai nessa variável, essa variável é olhada dentro dessa função aí, multiplica-se e aí retorna o valor já do quadrado. Protótipo de uma função. Para definir uma função, depois da função main, é necessário se fazer o protótipo dessa função. Esse deve ser feito antes da função main. O protótipo nada mais é que definirmos o tipo de retorno, o nome da função e seus atributos. Porém, ao invés de colocarmos as chaves e os comandos do bloco, colocamos apenas ponto e vírgula.
Bora ver como é que é isso. Eu tenho aqui o nosso chamado protótipo. Tá lá, protótipo. E eu tenho lá no finalzinho a nossa função. Aqui ainda fica tipo o jeito que está sendo apresentado para vocês é algo meio que ineficiente. Não tem motivação de eu fazer um protótipo. Eu comecei ali, ó, a nossa função, dizendo como é que ela seria, e aí chega lá no final, eu repito e coloco ela toda. Ou seja, eu coloquei só o começo, seria só o início da minha função. Por que eu faço isso? Por que eu não coloco logo ela toda? Realmente aí ficou ineficiente. Mas quando a gente tem um programa enorme, imagine um programa que ele tem algo como 20 funções diferentes. Se você escrever as 20 funções ali no começo do seu programa, fica muito confuso. Aí o que eu faço? Eu só coloco o protótipo ali, indicando o protótipo inicial, como será essa passagem de dados, e aí em outro momento, talvez até em outro arquivo, que vai ter a minha função por inteira, ali só o início dela. Então eu tenho ali o quê? Começo com a minha biblioteca stdio, depois, no meu programa principal, eu tenho a minha variável num e result iniciadas. O número que a pessoa digitar vai ficar dentro da nossa variável num. E aí a gente vê ali dobro, abre e fecha parênteses com um num dentro dela como um parâmetro, é uma função. Ele está chamando ali nessa linha a nossa função. E aí, nesse momento que ele vai lá para o topo e vê quem é a função. E aí, na função, ela vai estar justamente recebendo em int x o lugar desse num bem aí. O que for calculado nessa função vai ser retornado. Está lá o retorno dela. Esse x multiplicado por 2. E aí, result recebe esse valor. O que foi digitado dentro de num vai resultar ali, vai acabar caindo dentro da variável result. E aí ele vai mostrar justamente na última linha ali o printf, mostrando o dobro daquele valor digitado. Por muitas vezes o protótipo, em um caso desse aqui, que é pequeno o código, fica assim, tipo, eu estou querendo confundir, eu estou querendo aumentar o meu código. Para que eu vou colocar um protótipo lá no começo, eu vou colocar no final a minha função? Fica meio indefinido, fica meio sem uso. Mas quando a gente tem muitas funções em um só arquivo, é interessante a gente fazer isso, fazer esse resumo. Fica parecido com algo como você tem um livro. Lá no começo não tem um índice dizendo onde é que está aquela página. O texto tal está na página tal. É aquele índice. É isso aqui, esse nosso protótipo ele serve mais ou menos como isso, como um índice, para mostrar onde está o código maior. Ele nos ajuda, nos auxilia desse modo. Bora para um exemplo aqui, ver na prática aqui algum exemplo, já que a gente está falando tanto de função, bora ver a escrita dessas funções aí. Bora fazer um programa que imprima a seguinte saída na tela. Esse programinha, eu quero que imprima isso. Molezinha, Rido. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Basta eu fazer dentro do corpo do meu programinha 5 print com esses desenhos. Perfeito? É tranquilo, não é? Vocês conseguem? Tenho certeza, todo mundo aí consegue. É só chamar o printf e colocar 3 cruzinhas, aí na outra linha printf, as 5 cruzinhas e assim por diante. Não esquecendo de saltar a linha com /n. Então eu tenho, no caso, esse modo bem aí. Mas, esse Rildo quer complicar minha vida. Ele quer complicar mesmo, ele quer fazer isso através do laço, através do for. Bora fazer a implementação disso através do for? Com 5 print eu conseguia fazer isso, Rildo. Ficaria bem mais prático do que esse monte de for aí. Mas bora ver com a questão do for? Primeiro vamos tentar fazer utilizando os conceitos que já foram aprendidos. Então, utilizaremos um laço para imprimir cada uma das linhas. Poxa, Rildo, cada laço aí você vai imprimir uma linha, o mais, o tracinho. É muita coisa, só uns prints aí já dava para fazer isso tranquilo. Observe que foi necessário repetir 2 vezes o for para imprimir 3, o 3 mais, e 2 vezes para imprimir o 5 mais. Bora entender qual é a intenção do Rildo dele complicar com esses laços aí. Vamos ver aqui. Primeira linha. Eu tenho ali for, que ele vai com o i iniciando em 0,
e ele indo até o valor menor do que 3, ou seja, ele vai repetir 3 vezes, 0, 1 e 2. E aí o que ele vai repetir? Tem ali printf, um mais, e tem um printf barra n, para saltar uma linha. Então, no caso ali, ele vai rodar, ele vai passar ali dentro desse laço, ele vai ficar nesse laço aí, até o momento dele escrever 3 vezes esse mais, bem aí, que a gente vê nesta linha. Depois, no próximo laço, ele vai fazer agora 5 vezes, ou seja, ele vai passar 5 vezes. É a outra linha, então ele escreveu ali 3 mais, aí na outra linha agora ele vai escrever, entrar nesse laço aí para escrever 5 mais. E aí vem a próxima linha que é o igual. Eu tenho aí 7 iguais, então eu vou de i indo de 0 até i menor do que 7, ou seja, 0, começa a contar de 0, vai até 6. Vai ser 7 tracinhos. Então tem um printf ali com o tracinho, o igual, e ele vai imprimir os 7 iguais e saltar a linha, o barra n, indo para a próxima. Depois, agora eu estou vendo que está repetindo, olha aqui. Vocês estão vendo que está repetindo? É o mesmo laço? De novo, é o mesmo laço. E o último? De novo, o último laço. Eu estou repetindo o código. E aí a gente já viu isso demais. As últimas aulas que foi sobre matriz, repetiu demais. Era laço sobre laço repetindo. Tanto que eu, por várias vezes, eu falava, olha, vocês viram que tem um laço, criamos um for, um laço aqui, para inserir os dados. Agora vamos criar um novo laço para ler os mesmos dados. Ou seja, eu vou percorrer o mesmo vetor, a mesma matriz de novo, utilizando o mesmo código, ou seja, repetindo o código. Vocês estão vendo como está repetido esse código, gente? Ele está repetindo várias vezes. A única parte ali necessariamente que não está repetindo é o igual. Agora os outros eles foram repetidos. Então agora vamos melhorar isso. Vamos tentar melhorar essa resolução. Para resolver esse problema a gente utiliza as funções. Então eu vou criar algumas funções. Vou criar uma função que chamei de imprime 3. Vou criar um imprime linha 3, depois uma imprime linha 5 e uma imprime linha 7. E aí eu faço as funções. Eu chamei a primeira função imprime linha 3. O que tem nela? Vamos ver aqui, o que tem nessa função. Dentro dela, ao chamá-la, ela vai ter um int i, iniciou o int i, e o laço, é aquele laço que a gente fez no outro? Foi. E ele vai percorrer 3 vezes? Vai. E aí vai ali, mais 3 vezes. Depois eu tenho a outra que é a imprime 5, a imprime 7. Pronto, eu tenho as 3 funções. Eu preciso replicar essas 3 funções aí. Eu preciso, as 5 vezes demais, eu preciso fazer de novo esse código? Não. Agora vocês estão vendo o código principal, o meu texto principal, tem ali imprime 3, imprime linha 3, imprime linha 5, 7, a 5 e a 3. O nosso código principal ficou pequenininho. E vamos pensar que essas funções, elas não estão no começo aí do nosso programa. Se a gente estivesse já dividindo o programa, levando isso para um segundo arquivo, o meu programa principal ia ficar pequenininho, bem simplesinho, porque esse código, essa codificação estaria em uma outra tela. Além do mais, a gente pode até melhorar isso. E se eu não quiser fazer esse desenho com mais, mas eu quiser colocar tipo asterisco no lugar do mais? Se eu quiser que o cliente, o nosso usuário, faça isso, então, aqui ao invés do simples printf+, eu poderia ter colocado algo como pedindo para a pessoa digitar um caractere para ser repetido, a pessoa digitava esse caractere, aí sim esse caractere iria receber isso e ser mostrado em tela 3 vezes, em cada uma das funções. E assim esse desenho poderia variar do jeito que o meu cliente quisesse. Ao invés de utilizar só o mais, ele poderia utilizar letrinhas, utilizar o que quisesse, o que ele digitasse. Então, com o uso das funções, não é preciso repetir os comandos for. O que se repete são chamadas de funções. As funções são chamadas dentro do main. O void serve para indicar que a função não tem parâmetro de saída. Ou seja, não precisa, eu só quero que quando eu chamar o imprime linha 3, 5, 7,
ele faça aquele comando. Eu não quero que você retorne nada para o meu programa principal, não. Eu quero que seja desenhado em tela o que a função está pedindo aí. Ainda assim, podemos melhorar esse código. Como eu falei, vamos melhorar esse código. Vamos utilizar parâmetros de entrada. Eu posso utilizar um parâmetro de entrada? Pode, meu filho. Vamos lá na função. Lá naquela função, onde tem aquela entrada ali, os parâmetros, eu posso repassar possíveis parâmetros. Ou seja, ela está ali, a função agora, recebendo, ela está recebendo um valor que está sendo repassado por parâmetros. O que eu vou repassar como parâmetros? O que eu posso repassar? Ah, você que decide, ó. Qual parâmetro que quer. Espera aí, Hildo, nós tínhamos 3 funções, quer dizer que uma única função, ela define o tamanho do meu desenho que eu quiser? Exato. Olha só como esse nosso código ficou. Se naquela linha ali que eu tenho int main, e depois chamo o imprime ch, o parâmetro que eu passo, está esperando 2 parâmetros, não é? Um que seja caractere e o outro que seja um inteiro. Então, se eu passar algo como, primeiro parâmetro, passei um asterisco. Segundo parâmetro, passei o número 8. Se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ler lá ele vai ler na minha função e vai repetir 8 vezes e asterisco, ou seja, ele vai desenhar 8 asteriscos. E se ao invés do asterisco eu colocar a letrinha A e disser que o número ali é o número 10, ele vai desenhar 10 As, ele vai colocar na tela 10 As. Então isso eu deixei para o meu cliente aberto, não somente para que ele possa mudar o desenho, o caractere que vai aparecer na tela, mas eu deixo também que ele aumente da forma que quiser, o tamanho que ele quiser. Vocês perceberam como a gente refinou esse código? Então aquele código que ficou inicialmente poderia ser só 5 printf desse jeito, que eu não mudava nada, ele ia ficar sempre imprimindo esses 5 linhas aí iguais eternamente. Agora, eu deixo para o meu cliente ele decidir, ele desenha como quer. Tu quer fazer esse desenho aí de mais, do jeitinho que está na tela? Então eu coloco mais 3 no primeiro parâmetro, depois o mais 5, depois o igual 7. Eu digo para o meu cliente como eu deixo aberto para o meu cliente desenhar o que ele quiser, quantas vezes ele quiser. Ali no caso, eu estou passando ainda em código, através do imprime, o símbolo, o mais e o 3, o parâmetro que eu quero, já definido em código. Mas eu poderia ter feito um pedido para o meu cliente, um scanf ali, armazenando aquele valor. E assim eu deixo com que o meu cliente desenhe do jeito que quiser. Se a gente for pensar num nível maior, esse código bem aí, ele pode dizer que é o pontapé inicial para algo como, vamos criar um joguinho para crianças, onde elas podem desenhar na tela, ela pode fazer desenhos em tela. Ah, ela vai desenhar um castelinho, ela vai desenhar um castelinho com a letrinha A, um castelinho com a letrinha C. O que vai ser pedido para a criança? Que ela digite qual bloquinho que você vai utilizar. Ah, eu vou utilizar um bloquinho com a letrinha A. Então a pessoa digita a letrinha A, e aí vai ser desenhado um monte de A do tamanho que ela quiser. Vocês estão percebendo como isso é o início de qualquer programa maior? Então quer dizer que quando eu estou fazendo algo, vamos pensar aqui num jogo, Minecraft. Quando você está construindo no Minecraft uma paredezinha de vários tijolos, você está utilizando um código com uma função igual a essa, onde cada tijolinho desse está sendo replicado por um código como esse, uma função como essa. Vocês estão percebendo que o início de um grande código, o início de um grande programa, de um jogo como Minecraft, Fortnite, ele é feito desse jeito quando você replica. Eu estou jogando Fortnite, eu estou replicando ali uma construção, repetindo aquela construção várias vezes, eu estou chamando uma função, gente. Eu estou chamando aquela função através daquele comando várias vezes. Ah, o comando para aparecer a parede é o F1 mais C. Você só está chamando essa função. Está chamando a função daquele objeto aparecer por várias vezes. Tudo bem? Turminha, chegou o momento da gente dar aquela paradinha de 20 minutinhos e a gente retorna já já.